Boa tarde, queridos ouvintes da Rádio Boa Nova. Iniciamos aqui nas Minas Gerais o programa Perante a Eternidade, a oportunidade de reescrevermos nossa história. Queremos pedir aos companheiros e às companheiras que nos ouvem para anotar aí o site da Rádio Boa Nova, é www.radioboanova.com.br. E não vamos esquecer, pessoal, de participar do Clube Amigos da Boa Nova. O Clube Amigos da Boa Nova, vocês associando, vão ajudar a Fundação Espírita André Luiz. E é muito importante que os sócios também, que entrem em contato com o clube para atualizarem o cadastro. Já está chegando aí o novo encontro dos Amigos da Boa Nova e nós queremos te encontrar lá. Então, atualizem seus cadastros. Se puderem, passe o pagamento para débito automático, isso ajuda demais da conta. E vamos colaborar com o Clube Amigos da Boa Nova. E quem quiser entrar em contato com a gente, entre no site da rádio, né, o www.radioboanova.com.br. Lá tem o link que é o Fale Conosco. Lá você digite seus dados e seleciona o nosso programa Perante a Eternidade. Mande seu recado, entre em contato com a gente, faça como a Ana Cristina, lá da Alemanha, que está sempre nos mandando recado, pedindo para a gente para falar algum tema. Entre em contato com a gente, é muito bom receber seus e-mails. Nós estamos fazendo o estudo do livro O Residente, estamos no capítulo 7. E também, na semana passada, nós não falamos do livro, nós falamos sobre os portadores de câncer, mas hoje a gente vai continuar com o livro O Residente. Boa tarde, Jairo. Boa tarde, Sônia. Boa tarde aos nossos ouvintes. Jairo, no livro Residente, nós estamos falando sobre o caso do Leônidas, onde o pessoal vai acompanhando os casos, né, o Claudio Miro, e vão contando as histórias do paciente. Nós estamos falando da Dona Terezinha. Dona Terezinha, ela é uma senhora muito mal-humorada. Aí o Marcelo Rios e o Claudio Miro falam da seguinte forma: Oi, Dona Terezinha, como a senhora tem passado? Ela responde: doutor, muita raiva de tudo. Tenho estado muito mal-humorada. E quando dou por mim, estou sendo recolhida no chão. Ou devidamente amarrada neste leito. Tenho vontade de gritar. Isso me consome as forças. Quero sair correndo e voltar lá para casa. E ficar lá quietinha. Ô, Jair, sabe o que me chamou a atenção nessa fala da Terezinha? A hora que ela fala, isso me consome as forças. A raiva faz isso, né, Jair? Realmente. A raiva é uma coisa extremamente desgastante, né? Geralmente, os transtornos do humor agressivo, né? Eles são... as crises, elas são constantes, né? Essa agressividade, ela vai se mostrando de uma forma constante, e vai se tornando até mesmo, vai se instalando como um hábito, né? A pessoa fica aquela pessoa irascível, difícil, né? Você procura até evitar o contato com essa pessoa. Nada agrada, né, essas pessoas, você já reparou? Nada agrada essas pessoas. Agora, hoje, não é? Hoje já existem soluções, assim, já existe ajudas muito grande por parte da psiquiatria, né? Hoje existem estabilizadores de humor bastante eficientes e que ajudam estas pessoas, não é, a estabelecer uma certa serenidade de comportamento. Na medida em que a medicação ajuda, na medida em que essa medicação ela fornece um apoio, não é, ao sofredor do transtorno, não desses transtornos do comportamento agressivo, então essa pessoa ela pode, né, auxiliando medicação e esforço pessoal, não é, em pouco tempo ela se apresentar bastante melhor, né? Tanto pelo
pela ajuda da medicação, quanto também pelo esforço próprio. Certo é que nós devemos nos preocupar muito em tratar disso. Ô, Jário, mas você falou uma coisa que assim, a gente tem que analisar bem. É super importante o uso da farmacopeia. Isso não resta dúvida. Mas eu falo por experiência própria. Jário, quando a gente encontra uma medicação que vai aliviar a causa, a gente não quer preocupar com reforma, não? Mas nós temos que entender que nós somos uma estrutura psicossomática, né? Sim. E nós não podemos nem só contemplar o psíquico e nem só contemplar o somático. Sim. Os esforços, eles devem caminhar nos dois sentidos, né? Os esforços devem caminhar nos dois sentidos. E lembrando que essas estruturas agressivas, elas também têm uma influência bastante negativa sobre, não é, os circuitos de defesa do organismo. Não é? Ou seja, na medida em que essa agressividade vai tomando conta do ser e ele vai tendo, né, pequenas explosões, os seus mecanismos de defesa, eles começam a claudicar. Não é? Por quê? Porque vai, não é, afetando todo o sistema límbico, né, e ali isso vai partindo para outros sistemas também fisiológicos, como o endócrino e outros, e nisso aí o sistema de defesa ele quase vai à falência. Bom, estas pessoas cuja estrutura genética elas apresentam comprometimento, né, e indicações, né, de probabilidades oncológicas, não é? Estas pessoas principalmente têm que tomar muito cuidado, né, com esses acessos de raiva, porque eles se tornam devastadores para as estruturas fisiológicas e colaboram em muito, né, para o surgimento destas doenças. Né? Então, isso é muito importante. Por isso que nós realmente aconselhamos a busca do tratamento, não é, que contemple o fisiológico, né? E, lógico, os tratamentos, principalmente, que contemplam o espiritual. Né? Porque por causa desse duo aí, né? Esse psicofísico. Né? Então, isso tem que ser contemplado, né, para que não haja grandes problemas. E uma coisa muito importante também, nós lembrarmos aos nossos ouvintes, são os avanços da medicina. Né? Hoje, nós contamos com os trabalhos da medicina geneticista, né? Onde, através dos exames do DNA, né, das avaliações genéticas, o geneticista ele tem totais probabilidades de indicar às pessoas os comprometimentos delas nas áreas oncológicas. E os médicos, né, os oncologistas, os clínicos gerais, né, eles, de posse dessas avaliações da medicina geneticista, eles então vão acompanhar esse paciente e indicar para esses pacientes qual o melhor caminho a seguir. Né? Então, isso também é muito importante. Mas o mais importante ainda é evitarmos mesmo essas crises de humor. É isso mesmo. Ô, Jário, você disse aí sobre os geneticistas, os estudos em torno do genoma estão magníficos, né? Estão super avançados. Né? Isso está cada vez mais bonito, né? Cada vez mais lindo. A medicina tem, né, os cientistas, né, tem progredido muito, né, tem avançado demais e nós ficamos cada dia mais felizes, né, com as bênçãos que têm recaído, né, sobre todos nós, nessas possibilidades, né, dos tratamentos. Eu fico muito feliz quando eu vejo esses estudos do genoma, da física quântica. Isso é maravilhoso, isso é um salto na nossa evolução, né? Graças a Deus. É isso aí. Ô, Jário, outra coisa que a dona Terezinha, no seu relato, nos chama a atenção,
Porque parece que a Terezinha está falando da gente, Jairo. Está mostrando como a gente Como a gente comporta, né? comporta. Olha só, ela fala: quero sair correndo e voltar lá para casa, ficar lá quietinha, escondidinha no meu quarto, onde ninguém poderá me achar. Essas vozes terríveis que gritam na minha cabeça incessantemente me enlouquecem. Ô, Jairo, interessante que nós estamos fazendo um trabalho com um paciente onde a gente atende com o tratamento mediúnico e com o tratamento homeopático. O paciente já tem uns 25 anos, mas a mentalidade é de 5 anos. E ele, assim, ele tem ataques epiléticos, fica muito violento, as outras pessoas têm muito medo dele. Aí, num determinado dia, na sessão mediúnica, se apresentou um espírito ligado a ele. Aí, tudo bem, conversamos e tal. Mas, no dia do tratamento homeopático, o médico foi conversar com ele. Ele quase não conversa. Mas, nesse dia, ele conversou. E falou que os mortos falam na cabeça dele o tempo inteiro. Que ele fica louco com tanta gente conversando na cabeça dele. Aí o homeopata fez uma analogia entre os ataques epiléticos e essas vozes na cabeça dele. Achei muito interessante, já. E o relato que o menino fez é o mesmo que o espírito fez. Tá entendendo? Eu achei muito interessante isso, porque aí vai naquela pergunta, vai naquela a resposta dos espíritos para Kardec. Os espíritos, muitas, estão extremamente ligados a nós, né? Agora, a companhia, quem escolhe somos nós. Agora, essa questão das vozes, né? Tem que ser vista sempre com muito cuidado, sim, né? Sim. Numa investigação assim, muito cautelosa. Por quê? Porque isso também é uma indicação esquizofrênica, né? Sim. Então tem que se investigar, porque da mesma forma também existem hoje, né, um aparato medicamentoso muito interessante e que isso, de uma forma muito tranquila, tem assim uma melhora, né, entre 80% e 90%. Né? Pois então, tem que... essas investigações elas têm que ser muito acuradas, muito bem feitas, avaliadas, né? Bem avaliadas, porque hoje... nós já estamos vendo o ser, né, numa dimensão muito mais avançada. E hoje os recursos, né, eles estão aí para beneficiar a todos, né? Então temos que ter assim muito empenho, porque hoje tudo é possível. Ô, Jairo, inclusive os barbitúricos evoluíram muito, né? A medicação, ela tem evoluído muito, o investimento, né, dos grandes laboratórios, né, nesse sentido, tem sido investimentos assim, bastante auspiciosos e, né, hoje temos que investir mesmo num tratamento, né, nas linhas psicossomáticas, porque a cura hoje ela já é muito possível. Jairo, olha só outra coisa que acontece com a gente, principalmente com os deprimidos. A dona Terezinha fala que como ela não consegue entender bem o que as vozes falam, ela quer dormir, desaparecer, esquecer tudo e todos. É interessante que os deprimidos têm essa atitude, né, Jairo? Sim. Isso decorre, né, da escassez, né, das dificuldades de trânsito, nas linhas dos neurotransmissores, né? O deprimido, ele tem uma tendência à lentificação, né? E ele tem uma tendência a um desligar. E isso, de uma forma tranquila, faz parte da própria defesa do organismo. Por quê? Porque como este ser ele tem poucas energias, não é?
o corpo tende a poupar estas energias. Daí, a tendência desta pessoa é a buscar mais, né, os ambientes que lhe favoreçam ao sono, não é? E isso também poupa esta pessoa, né, de situações desprazerosas que venham a prejudicar ainda mais o seu quadro, né? Mas de formas que estes depressivos, né, nestes casos, o passe também é muito eficiente. Isso. Por quê? Porque o passe é uma transferência, uma transfusão de energias. E na grande maioria dos depressivos, né, eles precisam dessa transferência, dessa transfusão de energias, até mesmo mais a miúde. Jário, mas você falou uma coisa bem certa aí. Mais a miúde. Mas aquele que está depressivo, ele vai tomar passe uma vez e não quer voltar mais, Jário? Pois é, mas isso aí não é da rebeldia, né? A gente tem que ter esse entendimento. Por quê? Isso aí não é de uma rebeldia, não é nada assim, uma pressão contrária. Isso aí é da própria estrutura do adoecimento. Sim. Né? Isso aí é da própria estrutura. Então, até mesmo em determinados períodos de crise, de maior desajuste, né? Dentro nas linhas destas forças, às vezes, ao invés do paciente ir ao passe, né? Às Sim. vezes é muito, muito bom que o passe vá até o paciente. Isso mesmo, né? É isso mesmo. E ali aproveita, faz um evangelho, né? Dá uma injeção de ânimo nessa pessoa, né? Então, isso é muito importante. Porque todo mundo quer resultado imediato. Justamente. Não é? Todo mundo quer milagre, ninguém quer esforço. E o tratamento, esses tratamentos sempre são tratamentos que exigem tempo, exigem paciência, exige investimento, tanto por parte, né, daqueles que propiciam o tratamento, quanto daqueles que usufruem do tratamento, né? E tem que haver uma certa perseverança, né? Caminhar no tratamento para que possa haver uma melhora mais acentuada. É isso mesmo. A dona Terezinha fala que as melhores horas são as horas das visitas do Álvaro e da dona Emericiana. 2 anjos bons em minha vida. Sinto muita paz quando chegam por aqui. Conversamos muito, rezamos. Eles têm lido o evangelho para mim e isso tem sido uma beleza. Fico aqui contando as horas para que cheguem. Eles são os anjos bons da minha vida. Dona Terezinha, são muitos os anjos. Segure nas orações e no evangelho. Prossiga no seu tratamento. Lembrando sempre que tudo passa. Tenha confiança. É isso que o Marcelo está falando, a perseverança, né? A perseverança. Por quê? Quando nós falamos de psicologia cognitiva, nós falamos de um trabalho em cima da cognição, né? Ou seja, do pensamento, do fluxo mental desse paciente, né? Então, quando nós vemos Dona Terezinha aí, qual que é a questão de Dona Terezinha? A questão de Dona Terezinha são os ataques de mau humor, né? Os ataques de mau humor. Ora, então, estes pensamentos mal-humorados, não é, eles são contínuos dentro da cabeça de Dona Terezinha. Logicamente, nós temos que entender que estes pensamentos, eles estão sustentados por uma estrutura que existe dentro de Dona Terezinha. Quando nós falamos estrutura, nós estamos falando num amplo processo, não é, que criou essa condição, né, essa situação do mau humor. Pode ser, Dona Terezinha pode ser vítima da criação dela, de pais, né, vamos dizer, pais alcoólatras, mães submissas, não é? Pais agressivos, não é? Mães agressivas,
pais irresponsáveis, mães irresponsáveis, famílias que vivem uma flutuação muito grande, uma inconstância muito grande. Que é isso? Flutuação, inconstância muito grande. Vamos dizer assim, aqueles pais que não passam seguranças aos seus filhos. Estão sempre falando em separação, sempre falando em se mudar, um não dorme em casa, o outro sai de casa e vai para a casa dos pais, e vai e volta. E os filhos, eles vivem então nessa insegurança. Essas inseguranças, elas produzem uma estrutura mal-humorada, não é? Elas produzem uma estrutura mal-humorada. Aqueles pais, não é? Que eles não se preocupam, eles se preocupam muito com a cervejinha de fim de semana, não é? Preocupam demais com o clube, com a cervejinha, com a jogatina, eles se preocupam demais com o gozo pessoal. Né? São hedonistas pessoais, mas eles não têm a preocupação de assegurar uma segurança para a sua família. Esta insegurança, você navegar em mares procelosos sem saber, né, o que vai ser, isso traz à pessoa, não é, uma estrutura de um mau humor, não é, que ele vai se fixando e ele vai se tornando patológico. Desorganiza toda a estrutura psicológica da pessoa. Sim, toda a estrutura. Então, nós temos um aspecto que é psíquico, né, dentro de um sofrimento que é físico. É isso aí. Ô, Jair, vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos já já. Estamos de volta com o programa Perante a Eternidade. Lembrando aos ouvintes do site da nossa editora, é www.itapuãeditora.com.br. Repetindo, www.itapuãeditora.com.br. Quem quiser conhecer nosso blog, é só acrescentar /blog. O telefone da editora é 031 DDD 3357 6550. Entrem no site, conheçam nossas obras. Nós estamos com o livro Não Aceito Morrer, que é nosso lançamento, uma obra do Agnaldo Cardoso e um romance muito bonito, conta a história de uma adolescente que no baile de debutante ela sofre um acidente e entra em estado de coma. Mas o desenrolar da história é fantástico. É uma leitura que você começa e não quer parar. É muito bom. Entrem no site, vejam lá a degustação do livro Não Aceito Morrer. Vocês, tenho certeza, vão, da mesma forma que eu, vão gostar, porque é um livro muito bom. Ô, Jair, continuando o nosso assunto aqui sobre a dona Terezinha, mas, Jair, como eu fico pensando aqui no Álvaro e na Emereciano, porque a Terezinha deve ter muito poucos amigos, porque ninguém quer ficar perto de alguém que só sente raiva, só reclama e está sempre de mau humor. Eu fico pensando que a hora que ela encontra alguém que quer escutá-la, que quer partilhar com ela de alguns momentos, para ela deve ser uma maravilha. Pois é, mas você vê aí que no diálogo, né, no que você estava trazendo para nós, eu prestei aí atenção no detalhe, no diálogo, ela diz assim, que ela gostava muito dos momentos do Evangelho, né? Sim. Tá certo? Sim. Não é? Isso por quê? Porque nós falávamos antes do intervalo dessa sequência de pensamentos, né? Sim. Dessa estrutura. Então, o Evangelho, ele entra na consolidação de uma estrutura nova. Entendeu? O Evangelho, ele entra na consolidação de uma estrutura nova. Então, vamos pensar assim. É como se nós tivéssemos uma casa toda suja de barro. Sabe essas imagens de televisão que a gente vê quando tem essas enchentes, Sim. né? E que o rio sobe, transborda, entra para as casas adentro? Sim. É ou não é? Não tá? A mente de Dona Terezinha, ela está igual àquilo ali. Tá certo? Uhum. Então, os nossos dois irmãos que se deslocam para visitá-la, eles estão fazendo um trabalho de faxina.
Mas, naquele início ali, aquela sujeira toda, é uma faxina pesada, não é? Você não pode usar, vamos dizer assim, detergentezinho, um negócio aqui, outro ali. Não, muitas vezes, quando há essas inundações, aquele barro dentro da casa, às vezes a dona de casa tem que tirar a sujeira com enxada. E não gasta só um dia, não. Ah, justamente. Tem que passar enxada e puxa daqui, o outro puxa de lá, não é? E é um trabalho que exige muito esforço e que gera um cansaço, não é? Não é? Aí, depois, vem alguém, né? Passa lá, a gente vê nessas situações assim, aquele carro-pipa, não é? Isso. O carro passa jogando aquele jato de água forte e varrendo aquilo aí, e levando aquela sujeira toda, e ali está tudo entupido, não é? Depois de um certo tempo, é que a dona daquela casa vai começar a usar o rodo, não é? Isso. Um pano, aí vai usar um detergente, vai usar isso, vai usar aquilo, não é? Para consolidação da limpeza. Mas, nesse caso aí, o evangelho, ele faz o efeito dessa limpeza pesada. Ô, Jório, você é muito chato. Você é muito chato. Esse assunto está lá na frente. Ah, é? Marcelo Rios fala isso lá na frente. Marcelo Rios tem o hábito de me copiar, sabe, Sônia? Ele tem o hábito de me copiar. É verdade. Ai, que ótimo. Mas, né, essa limpeza pesada é uma limpeza, né, complicada. E isso nos chama a atenção a algumas situações, né, Sônia? Nos chama a atenção, primeiro, para a nossa responsabilidade de pais. Sim. Né? Porque nós estamos vendo uma pessoa desencarnada há bastante tempo, né? Internada num hospital do espaço e muito provavelmente, né, vivendo traumas ainda da sua criação. Sim. Tá certo? Ou seja, ao invés vamos dizer, nós desembarcamos na nossa reencarnação trazendo problemas de vidas passadas, não é? Sim. Ela desembarcou no mundo espiritual, levando problemas da sua família atual. Uhum. Tá entendendo? Entendo. Quer dizer, esses pais, eles têm responsabilidade nesse sofrimento dela no mundo espiritual. Não é? Eles têm responsabilidade, e responsabilidade grande, não é? Sobre isso. Então, nós temos que tomar cuidado dentro desse processo da educação. Por quê? Porque os pais que colocam sobre os seus filhos, né, uma gama de sofrimentos, de pressões, de desajustes, né, de instabilidades, eles arrasam o psiquismo dos seus filhos, não é? A paternidade, ela exige uma grande responsabilidade. Ela nos cobra uma grande responsabilidade. Por quê? Porque, né, na questão das reações pessoais, não existe geração espontânea. Tudo advém de alguma coisa. Sim. Tá certo? Sim. Tudo advém de alguma coisa. Então, a paternidade, ela tem que ser uma paternidade responsável. É isso mesmo. Porque a gente vê que da Dona Terezinha teve consequências profundas no psiquismo dela, sim, né? Sim. A ponto, você vê que nas suas primeiras narrativas aí, né, ela entrava em crise e desaparecia, e quando ela via, estava sendo recolhida no chão. Não é? Isso mesmo. Quando ela via, ela estava sendo recolhida no chão. E você sabe o que é interessante, Sônia? Nós que, muitas vezes, nós que trabalhamos nas áreas psi e ouvimos pessoas ininterruptamente, olha, você não imagina a quantidade de pessoas que sofrem dessa instabilidade de humor. Sim. Ô, Jairo, na atualidade isso tem crescido assustadoramente. Assustadoramente. Eu falo, Jairo, que as questões mentais, porque na minha infância as questões físicas eram maiores. Uhum. Era problema com coqueluche, com
As questões bronquite, eróticas, né? asma, tudo, essas coisas todas. Hoje em dia ainda tem isso, mas em menos quantidade. Mas as questões mentais aumentaram assustadoramente. Os distúrbios. Porque as pressões psicológicas, elas hoje são maiores, né, Sônia? As pressões psicológicas, elas hoje são maiores. Por exemplo, você nasceu em Pedro Leopoldo, né? Não, eu nasci em Ouro Preto e depois fui para Pedro Leopoldo. Depois foi para Pedro Leopoldo, né? Mas vamos falar... Só monumento mundial. Vamos falar de Pedro Leopoldo, Sim. né? A gente vai a Pedro Leopoldo, né? Pedro Leopoldo hoje é um bairro de Belo Horizonte, né? Pedro Leopoldo hoje faz parte da grande Belo Horizonte. Pedro Leopoldo, né? Belo Horizonte faz parte da grande Pedro Leopoldo. Grande Pedro Leopoldo. E se você transita em Pedro Leopoldo, você vê que é uma cidadezinha do interior com um movimento insano, não é? Hoje, houve épocas que você podia colocar uma venda nos olhos e atravessar a rua. Isso né? mesmo. Hoje, você olhando com os dois olhos, é perigoso você ser atropelado. Meu pai fala isso. Meu pai fala que antigamente ele saía tranquilamente de bicicleta pelas ruas de Pedro Leopoldo. Hoje ele sai de bicicleta e já foi atropelado 2 vezes. 2 vezes. Não é? Por quê? Porque as coisas, elas se tornaram muito dinâmicas, né? E isso causa nas pessoas uma tensão muito grande. Hoje, Jair, você citando Pedro Leopoldo como exemplo, lá mais antigamente, não muito antigamente, predominava o uso das bicicletas. Por ser uma cidade bem plana, né? O uso das bicicletas. Hoje, a bicicleta está perdendo espaço. Aliás, já perdeu espaço, né? Verdade. E outra coisa que me chama a atenção, porque dos 13 anos até bem pouco tempo, eu vivi lá em Pedro Leopoldo. Hoje eu chego lá, já é difícil de eu reconhecer as pessoas que fizeram parte da minha vida. Justamente, Tá entendendo? Porque tá um aglomerado de gente ali, não é? Que você não tem mais como. Chega pessoa e parte pessoa, né? E hoje há uma diferença muito grande, as pressões são muito grandes. Aliás, um quadro que eu morri de rir outro dia, para mim foi hilário, sabe? Que eu passando na estrada assim, parei do lado e fiquei olhando, o cara tava recolhendo os boi de moto. Eu parei para ver, eu fiquei olhando lá e o cara com a moto, vem pra cá, pra lá, e os boi, né? Toreando a moto e ele lá de moto. Eu falei, gente, aonde que o cavalo foi parar? Eu vi outro dia uma reportagem sobre isso, Jário. O pessoal levando boi para o pasto com de moto. Eu vi isso. Eu nunca tinha visto, não, mas eu vi ao vivo. Aí, como que você quer que mantenha o equilíbrio no negócio desse? Nem os boi estão tendo paz, mas... Ô, Jário, outra coisa que me chama a atenção... Você já viu, aqui em Belo Horizonte tem muito, acho que todo estado tem. O pessoal que vem do Ceará vem pra cá vendendo roupas, panelas, espelhos, né? Antigamente era de bicicleta, agora também é de moto. É de moto, vende tudo de moto. Agora entrega gás, tudo é de moto. Te assalta de moto. Até hoje até assalta de moto. Você tem que... Antes você ficava olhando assim nas esquinas pra ver se a pessoa era simpática, se não era. Hoje, a hora que você assusta a moto, faz assim, pedacinho, acaba o assalto. Pronto. Aí, a coisa fica... Como que você não fica tenso no negócio desse? Seu humor cai pro chão. Eu já falei com o Marcelo o seguinte, eu falei, olha, você tem que conversar com os administradores da colônia pra fazer se faz os puxados lá na colônia, porque a quantidade de loucura hoje é muito maior. Muito, nossa senhora. Tem que se adaptar, né? Deus me livre, a coisa vai ficando difícil. Nem os boi estão tendo paz mais. Antigamente o cara que tá conduzindo o boi puxava o berrante, hoje a moto. Mudou o som do berrante, agora é outro. Até o berrante mudou o som. Deus. É assim mesmo. E assim caminha a humanidade. E assim caminha a humanidade. Ô, Jário, mas as pressões na atualidade, para se ter um transtorno, né, mental, é muito grande. É uma coisa muito fácil.
né? É coisa muito fácil. Muito... Não, outra coisa, já, o pessoal que se endivida todo, porque o consumo, você é educado para consumir. Para consumir. Aí aquele que vai só se endividando, só se endividando. Aí, menino, daí a pouco a coisa toma um rumo que o caboclo fica doidinho. Outro dia eu estava no Herdeiro de Jesus, lá fazendo uma palestra, e estava falando sobre o sonho. Que o sonho. Aí uma dona falou assim, ô senhor Jairo, eu falei assim, senhora, eu falei assim, eu tenho sonhado tanto que tem um cachorro correndo atrás de mim, que tem um cachorro, e esse cachorro sempre correndo, tem hora que ele está quase no meu pé e eu pulo. Aí ela falou assim, o senhor acha que é o que é? Eu falei assim, a senhora está devendo muito. Eu falei assim, minha irmã, por acaso a senhora está devendo muito? Ela falou assim, nem te falo. Eu falei, então é esse cachorro aí, a dívida. Não dá nem para dormir direito. Ela falou assim, mas é mesmo? Eu falei, é muitas vezes, porque, né, a própria mente, ela faz, não é, esse apanhado simbólico, né? Ela traduz a realidade numa simbologia, né? E aí ela pensou, minha filha, aí a reunião perdeu até o caminho, né? Porque todo mundo só falava das dívidas e dos pesadelos. Oh, meu Deus. Haja humor. Haja humor do sonho. Nossa Senhora. É verdade. Jairo, menino, o povo tá enlouquecido. O povo, Deus me livre. A gente mesmo, né, Sônia? Por mais que a gente segura daqui, segura dali, né? As coisas não são fáceis, né? Olha, se a gente não se vigiar mesmo, se não nos vigiarmos, a vaca vai pro brejo. Nossa Senhora. A gente vai no shopping, Eu tenho dia que... às vezes tem dia que eu saio e deixo até o cartão dentro de casa, sabe? Eu tenho tido o hábito de prender o cartão, sabe? Voz de prisão. Voz de prisão no cartão. Coloco ele lá na gaveta da cômoda e falo com ele assim, tô fingindo que eu tô te esquecendo. Esteja preso. Esteja preso. Você não sai daqui. E aí deixo ele lá e vou pro shopping. Aí levo assim... R$6, mais ou menos, assim, trocado, né? Para pagar o ônibus. Para pagar o estacionamento. Aí eu fico lá, ando para cima, ando para baixo, vejo uma coxinha, vejo, né, um sorvete, vejo pastel, isso e aquilo, o estômago até capota de vontade, né? Mas cadê o dinheiro? O dinheiro ficou em casa, então não adianta. E aí a gente vai se reeducando, né? Isso porque mesmo. se a gente... O shopping é uma coisa muito louca, só. É uma coisa muito boa. Não, é boa demais, mas é muito louca. Porque você coloca R$50 no bolso. Se você for no shopping, olha, se você voltar com 5, é muito. Né? E aí você pensa assim, o que eu comprei? Nada. Comprou nada. Você comeu tudo. Comeu tudo. É pastel, é coxinha, ainda mais eu. Nossa, é pastel, é coxinha, é uma Coca-Cola aqui, é um trem ali, e bebe um trem, nossa. E você quer gastar dinheiro, Sônia? Vai com o neto. Nossa, eu sei disso. Senhora, aí que você está estrumbicado mesmo. Ô, Jair, mas aqui, voltando aqui ao a dona Terezinha. Não, a essa modernidade. Modernidade. Outro dia eu estava vendo algumas crianças brincando, e você falando da moto, me lembrei disso. As crianças brincavam e tinha os bandidos e os mocinhos. Aí os bandidos estavam de moto, porque pelo barulho que as crianças faziam, era de moto. De moto. Aí, já sabe que assalta de moto. Aí um gritava pro outro, perdeu. Você já perdeu. Aí o outro, esteja preso. Eu disse, meu Deus do céu. Isso é filme, né? Isso é filme. Assistem filme e trazem esse filme ali para as fantasias do dia a dia, né? É interessante. Já na sua época eu brincava de amarelinha, na minha época? De pique-esconde, né? Minha filha, na minha época, a gente brincava de pegador a noite de todo, toda, era bom né? mesmo. Assim, enquanto minha mãe estava lá fora, né, e tinha espaço, né? A gente brincava de pegador. Barato, né, Sônia?
Escondia atrás de um lugar qualquer, né? Um contava, 1, 2, 30. Aí pronto, saía caçando. Olha um, olha outro, e o seu objetivo era sair do esconderijo e bater a mão no pique, né? Aí batia a mão no pique e comemorava isso e aquilo, aquela alegria, ou então pular maré, né? Ou então brincar de garrafão. Outro dia, a minha netinha chegou perto de mim e falou comigo assim: ô vovô, você podia me dar um PSP? Eu falei, PSP? PSP? Eu fiquei pensando. Aí eu falei, não, o vovô vai olhar, né? Aí pronto, o vovô, né, saiu e perguntei outro o que era o PSP. E aí pronto, fui numa loja lá olhar o PSP. Sabe quanto custa o PSP? Sim, quanto? R$550. O que é isso? Ué, eu cheguei perto dela e falei assim, mas filhinha, Juju, você tá querendo matar a vovô, ué? Você tá querendo escangalhar o coração de vovô? Mas o que é isso, Jair? Que negócio é esse? Que negócio é esse? PSP é um joguinho que fica na mão, assim, sabe? É como se fosse um videogame, assim, portátil, sabe? É como se fosse um videogame portátil. Então, você tem aquele joguinho, você compra ele, o cara fala com você assim, destravado, sei lá, destravado. E aí, leva 3 joguinhos, aí põe lá os joguinhos lá e a criança fica com aquilo lá, né? Mas, uai, você tá doido? A hora que o moço falou o preço, tomei outro comprimido. A pressão foi lá no alto da cabeça. 550. Falei, meu Deus. Tá doido? O que é isso? São os tempos modernos. Eu falei, Juju, vai brincar de pique-esconde. E ela ficou me olhando assim. Que isso? Que é isso, vovô? Jário, meu Deus. Nosso tempo terminou. Acabamos mais um programa. Tenho certeza que quem nos ouviu hoje não vai estar mal-humorado, que riu bastante. Né? Uma boa tarde a todos. Que Jesus nos ampare e proteja hoje e sempre. Fiquem com Deus. Um abraço a todos.